Queridos, vamos continuar o estudo da Confissão de Fé Batista de 1689. Caminhamos o capítulo 2 a respeito de Deus e da Santíssima Trindade. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 2. O capítulo 2, o capítulo 2 foi dividido em 3 parágrafos. Cada capítulo ele é explicado através de enunciados, através de conceitos, né? Que foram escritos em parágrafos. Hoje nós vamos ver o terceiro e último parágrafo do capítulo 2, que tem como título Deus e a Santíssima Trindade. Vamos ler então o parágrafo 3 do capítulo 2. São 2 slides que eu reproduzi aí a escrita. Leia com atenção juntamente comigo. Vamos lá? Você, em voz alta, junto comigo. Vamos? Em seu ser divino e infinito, há 3 subsistências: o Pai, a Palavra ou o Filho e o Espírito Santo, de uma só substância, poder e eternidade, cada um possuindo completa essência divina, e ainda assim a essência é indivisível. O Pai de ninguém é gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho. Isso, vamos dar uma paradinha aqui, depois a gente continua. Irmãos, olha só o conceito que a Confissão de Fé Batista nos traz a respeito da Trindade. A Trindade é um assunto que a gente, como igreja, tem estudado há muitos anos, né? A gente aprende, inclusive, nos tempos iniciais da nossa caminhada cristã. A gente aprende algo sobre Trindade, um pouquinho no curso de batismo, mas, vez por outra, nós estamos aprendendo, estudando acerca da Trindade. Mas é um assunto que nós, apesar de termos conceitos tão preciosos como foi elaborado na Confissão de Fé Batista, é um conceito que a gente consegue, de certa forma, compreender sobre a Trindade, mas não compreender completamente. Quem sabe, não entender. Entenderam? Sobre a Trindade é algo que nós vamos ver mais para frente, é algo mais que está no campo da fé, do que da compreensão, do que do entendimento sobre... Por exemplo, eu pergunto para você, você compreendeu sobre a Trindade? Tá, eu compreendi. Você entende como a Trindade se forma, como ela subsiste? Eu e você, honestamente respondendo, diríamos, tem hora que eu não consigo entender. Mas está certo, essa é a resposta certa. Não dá para nós entendermos completamente, porque, por exemplo, um engenheiro automobilístico, ele compreende, ele entende, ele sabe dizer completamente a respeito do funcionamento das peças, da composição do carro, da aerodinâmica e tudo mais. O engenheiro, ele fala exatamente como um carro ele se comporta, como ele é, suas peças e tudo mais. Mas nós, crentes, não conseguimos dizer e esgotar sobre a Trindade, dizer exatamente o que é a Trindade, como ela funciona, não é? Mas é um assunto que nós precisamos, vez por outra, rever, estudar, como nós estamos nesta oportunidade, nesta manhã, revendo. Em seu ser divino, quem? Deus. Em seu ser divino, Deus. Portanto, nós cremos num único Deus. A Trindade são 3 pessoas, mas não são 3 deuses. Nós não somos politeístas. Nós cremos em um Deus só há um Deus. Em seu ser divino e infinito, há 3 subsistências, há 3 seres, há 3, mais corretamente falando, pessoas, há 3 pessoas: o Pai, a Palavra ou o Filho, Cristo, e o Espírito Santo. Já identificamos então as 3 pessoas componentes da Trindade: o Pai, o Filho, ou o Verbo, ou a Palavra, ou o Cristo, que quando se encarnou, recebeu o nome de Jesus. Jesus, isso. E qual é a terceira pessoa da Trindade?
o Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. De uma só substância. De uma só substância. As 3 pessoas são Deus. Um ser divino. De uma só substância. Poder e eternidade. Cada um possuindo completa essência divina. E ainda assim a essência é indivisível. Ou seja, cada pessoa é completamente Deus, mas as 3 pessoas não dividem a deidade. O que eu quero dizer com isso? Não é que o Pai tem um pouco de Deus, o Filho tem mais um pouco de Deus e 33,33% o Espírito Santo tem de Deus. Não. Cada pessoa da Trindade é 100% Deus. Cada uma delas ostentam em sua personalidade a divindade completa. Cada uma delas, então, a gente pode dizer assim, dividindo a Trindade, cada uma delas, das pessoas, é Deus, mas a gente não pode dividir, porque cada uma delas é Deus, é isso que está dizendo, mas são indivisíveis em sua essência. As 3 pessoas compõem um ser só, que é Deus. Agora já começa a sair fumaça um pouco da nossa cabeça, novamente, quando a gente estuda de novo sobre a Trindade. É complexo, é de certa forma, difícil de nós compreendermos com a nossa mente limitada. Nós vamos ver uma frase de Thomas Watson, um puritano. Ele vai dizer exatamente isso. O prumo do nosso raciocínio, da nossa consciência, do nosso entendimento é muito curto para nós compreendermos sobre a Trindade. Tá bom? Continuando aí então, ainda assim a essência é indivisível. O Pai de ninguém é gerado nem procedente. O Pai de ninguém é gerado ou procedente. O Pai sempre existiu. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Pai ninguém gerou. O Filho é gerado do Pai desde sempre. Ou seja, desde quando o Pai existiu, o Filho existe. Ou seja, o Filho também é eterno. Ninguém criou o Filho. O Filho é gerado do Pai, e o Pai, não tendo início nem fim de dias, o Filho também, o Cristo, o Verbo, também é eterno, é desde sempre. O Filho é desde sempre. E o Espírito Santo é procedente tanto do Pai quanto do Filho. Portanto, o Espírito Santo também é eterno, autoexistente, ou seja, ninguém criou o Espírito Santo. As 3 pessoas. Ok. Caminhando um pouco mais no parágrafo 3. Leia comigo. Todos infinitos, sem princípio de existência, portanto, um só Deus, que não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades peculiares e relativas e relações pessoais. Essa doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele. Veja, continuando o parágrafo, nós completamos o entendimento de que as 3 pessoas da Trindade são infinitas e não têm princípio de existência. Ninguém criou nem Deus Pai, nem Deus Filho, nem Deus Espírito Santo. Não deve ser dividido em seu ser ou natureza. Não deve ser dividido, mas pode ser distinguido. Pode ser identificado. Você consegue identificar cada pessoa da Trindade. Você consegue identificar, olha lá, não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades. O Pai tem suas propriedades e sua natureza relativa a ele, ou melhor, suas funções relativas a ele, a Deus Pai. O Filho tem também suas funções, suas propriedades relativas ao Filho, ao Verbo, à segunda pessoa, assim como o Espírito Santo também tem suas peculiaridades e suas propriedades, suas funções próprias relativas à terceira pessoa da Trindade. Essa doutrina da Trindade, agora olha só que interessante, por isso que nós não podemos dizer assim, olha, eu não gosto de estudar sobre a Trindade, eu prefiro nem entender, nem estudar, nem ler, nem compreender. Quando tem EBD lá do professor Rodrigo, eu nem vou sobre Trindade, porque, para quê? Olha só que interessante, o fim do conceito do parágrafo 3º é muito importante. A doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus.
o fundamento da nossa comunhão com Deus verdadeiro. Você está conhecendo o Deus que você crê. Você está conhecendo o Deus que subsiste em 3 pessoas. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E confortável dependência dele, ou seja, isto é um fundamento de toda a nossa comunhão com ele, e isso nos conforta, isso nos consola, isso nos dá segurança e dependência das 3 pessoas da Trindade. Quando você começa a entender que o seu Deus é composto por 3 pessoas, isso gera no seu coração conforto, segurança e o entendimento de que o Deus que você crê é um Deus perfeito, que faz, através das 3 pessoas, coisas que você jamais conseguiria fazer. Então você descansa pela fé na atuação, na personalidade, na soberania das 3 pessoas da Trindade. Isso é artigo de consolo para nós, segurança para nós. Isso solidifica a nossa fé. Solidifica a nossa fé. Amém? Muito bem, vamos então às referências bíblicas. Eu vou pedir para que você fique à vontade, você, aluno ou aluna, para abrir as referências. E a gente vai lendo cada uma delas pela ordem aí, da 1 até a 6, para identificarmos na Bíblia menções sobre a Trindade. Vamos lá, o primeiro texto, primeira carta do apóstolo João, versículo 7 do capítulo 5. Eu coloquei aí a escrita na Almeida Revista e Atualizada, porque na Almeida Revista e Atualizada tem a escrita entre colchetes, não sei se é essa que você tem. A NAA não tem, a NVI não tem, a NTLH não tem. Por quê? Porque alguns comentaristas ensinam que na ARA eles mantiveram essa escrita em colchetes, porque essa escrita em colchetes foi algo que os copistas, o que foram os copistas? Os copistas foram aqueles que pegaram os escritos originais e fizeram cópias para distribuição dos escritos originais. Os copistas mantiveram esta escrita entre colchetes, mas no decorrer daquele período dos copistas, outros não mantiveram a escrita entre colchetes. A ARA manteve esta linha dos copistas que mantiveram a escrita entre colchetes. Então, quem está com a ARA aí, leia, por favor. Isso, olha só, o versículo 7 está escrito assim. Aí depois, no versículo 8, diz, na terra, né? Isso. Agora, quem está com a NAA, por exemplo, leia o versículo 7. Quem está com a NAA? Isso, então, a escrita do versículo 7 para Nova Almeida Atualizada, Nova Versão Internacional, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, King James também, não apresentam essa escrita entre colchetes, que reproduz o que copistas escreveram ou fizeram cópias de quem sabe, de uma escrita do apóstolo João sobre a Trindade. Então vamos lá, de novo, o Breno vai ler para nós. Há 3 que testemunham no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Veja aí a menção do apóstolo João sobre a Trindade. O Pai, mas ele não fala o Cristo ou o Filho, mas ele fala a Palavra. Por que João usa o Pai, a Palavra e o Espírito? Porque na sua primeira escrita, no seu primeiro livro, no primeiro versículo do primeiro capítulo, ele usa não o Filho, mas o Verbo, a Palavra, que é o Filho. João, quando se refere a Jesus, ao Cristo, ao Filho de Deus, ele usa no início da sua escrita, da sua explicação, da sua escrita apologética, né? Que o apóstolo João ele escreveu para convencer judeus que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e que crendo nele, capítulo 21
do Evangelho segundo o apóstolo João, que crendo nele, vocês tenham vida em seu nome. Então, João escreveu sobre Jesus usando, no início da sua escrita, o termo palavra ou verbo. Por que Jesus, o Filho, estava com Deus lá na criação? Porque ele é a palavra. Ele é a ação do Deus Pai na criação de todas as coisas. Quando Deus disse, haja luz, quem estava ali naquele poder criador? O Filho. O Filho fazendo todas as coisas. Hebreus escreve sobre isso, o escritor de Hebreus escreve sobre isso. Paulo escreve aos Colossenses alguma coisa sobre isso também, não é? Que o Filho estava lá, no início, com Deus, criando todas as coisas. A palavra, segunda pessoa da Trindade, o verbo. Muito bem, essa referência então está superada. Vamos à segunda referência, Mateus 28, 19. Olha que interessante. Quem disse isso? Jesus, isso, Jesus. Jesus disse o seguinte: agora, meus discípulos, no finalzinho do ministério de Jesus, na verdade, já ressurreto, quase no momento em que ele começou a subir para o céu, indo para o Pai, quase. Aqui na terra, ele disse para os seus discípulos: vão a todas as nações, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali, Jesus identifica claramente 3 pessoas que são Deus. Ele não identifica 3 deuses. Ele identifica 3 pessoas que têm personalidade própria, que têm funções próprias, que têm atividades próprias. Jesus identifica. Ele não divide, mas ele identifica o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? Terceira referência, vamos lá, Êxodo 3,14. Como que Deus se identificou para Moisés? Deus se identificou para Moisés com essa resposta aí, ó. Eu sou o que sou. Eu sou dessa forma. Eu sou o que sou. Ou seja, eu sou e vocês só me conhecem a partir da minha revelação a vocês. Não são os conceitos humanos que, vamos dizer assim, conceituam Deus, que dizem quem Deus é e como Deus é. Pelo contrário, Deus é o que Ele é. A partir disso, Ele se revela como Ele é. Porque Moisés perguntou, tá bom, Deus, eu vou então falar para o povo que eu vi o Senhor aqui na sarça, mas o que eu falo para o povo? Quem é o Senhor? Deus não falou assim, ó, eu sou o Espírito, eu sou um vento, eu sou uma fumaça, eu sou um poder mágico da natureza. Não. Deus falou o quê? Moisés, fala para o povo que eu sou o que sou, enviou você. Só fala isso para o povo. Eu sou o que eu sou. A partir daí, Deus se revelando àqueles a quem Ele quer se revelar, as pessoas passam a conhecê-lo. Aqueles que Deus não se revela, não conhecem Deus. Você tem o privilégio de conhecer Deus, e especificamente a respeito da Trindade, porque Ele está se revelando a você. Não fosse a revelação divina a você e a mim, pelo poder do Espírito, nós jamais compreenderíamos Deus como Ele de fato é. Como Ele de fato é. Isso é bondade de Deus, isso é misericórdia de Deus para você e para mim, conhecê-lo como Ele é. Referência número 4, João 1,14, e depois você pula para o versículo 18. Olha lá o que João escreveu no início do Evangelho. 1,14. Muito bem. Lá em Êxodo nós vimos a respeito de Deus, primeira pessoa, tá? Lá é a primeira pessoa, é Deus
Pai, mas lá ainda ele não tinha se revelado ao seu povo como Pai, mas lá nós vimos a referência sobre Deus, a primeira pessoa. Aqui em João nós estamos vendo a referência sobre a segunda pessoa da Trindade. No versículo 14 de João 1, João escreve, de novo, o verbo, olha aí, a palavra, o verbo, a segunda pessoa da Trindade se fez carne. Quem que veio habitar entre nós? A segunda pessoa da Trindade. Não foi nem Deus Pai, nem o Espírito Santo que encarnou. A segunda pessoa da Trindade vestiu pele humana. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Tabernaculou entre nós. Fez morada entre nós. É o Deus que deixou o céu e veio à terra. Mas foi parte de Deus? Deus esteve entre nós. Deus esteve entre nós. Deus se conteve num ser humano. Deus se conteve num ser humano. Ele mesmo se limitou. Filipenses capítulo 2, nós já estudamos sobre isso, né? Versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deus se humilhou e o Deus Pai o exaltou. O Pai exaltou o Filho que se humilhou, que se encarnou, que subsistindo em forma de Deus, ele continuou sendo Deus, ele não tomou isso como algo por seu direito, mas ele se humilhou, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana, Deus que os homens estavam olhando. Tanto que no versículo 18, João escreve isso também. Deus, o Deus verdadeiro, Deus, versículo 18 agora, Pedro. Ninguém jamais viu Deus, ok. Mas ninguém jamais viu Deus. Mas teve gente que viu Deus. Como? Em figura humana. Jesus Cristo, o homem, estava ali na frente de milhares de pessoas. Milhares de pessoas viram aquele homem que era Deus na terra. Era Deus na terra. O filho primogênito, né? João se refere ao unigênito. O único filho de Deus que foi gerado diretamente de Deus esteve na terra, entre os homens, como um homem. De fato, um homem. A segunda pessoa da Trindade que esteve na terra. Ninguém viu a Deus. O unigênito, filho de Deus, que revelou Deus aqui na terra. Por que revelou Deus aqui na terra? O que João está querendo dizer é que Deus é com a orelha que Jesus tinha, com o olho claro ou escuro que Jesus tinha, com os cílios que Jesus tinha, com a cor dos cabelos que Jesus tinha? Não. O que João está querendo dizer é que aquele homem que com suas ações realizou milagres, fez tudo o que Deus podia fazer. É isso que João está dizendo. Aquele homem, Deus estava ali realizando tudo o que Deus pôde realizar. Inclusive se entregar na cruz, morrer, pagar pelos pecados de todos aqueles que são eleitos e salvos pela fé nele, e pagar a nossa dívida que nós tínhamos contra Deus. Somente o Filho poderia fazer isso. Por isso ele revelou Deus. Tanto que Jesus dizia assim, disse certa vez, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Mas não é o corpo humano, mas é tudo aquilo de poder que ele poderia exercitar ali na frente das pessoas como Deus. Mas Jesus realizou inúmeros milagres, mas ele não realizou todo o poder que ele tinha como Deus. Porque se ele realizasse todo o poder que ele tinha como Deus, o que aconteceria? A humanidade não existiria mais. Nada poderia existir mais diante da grandeza da segunda pessoa da Trindade, Deus que estava ali, presente diante das pessoas. Então, exatamente. Então, Jesus revelou o Pai por tudo aquilo que ele fez aqui na terra. Outra referência, agora vamos à terceira pessoa da Trindade, Gálatas 4:6. O que diz lá? Desculpa, é verdade, perdão. É Gálatas 4:6, eu achei que você estivesse lendo João. Gálatas 4:6, vai. Isso mesmo, perdão.
Hã? Gálatas 4:6, vai. Veja, Paulo escreve assim, ó, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho, e ele habita agora em vocês que são crentes, que vocês agora são de Deus, por isso vocês são a habitação do Espírito. Deus enviou o Espírito. A partir desse momento você pode ter relacionamento com Deus Pai. O Espírito que agora habita em nós, que somos crentes, e Paulo está escrevendo aos Gálatas, crentes, vocês podem ter relacionamento com o Deus Santíssimo, que agora é Pai de vocês. Vocês podem dizer, papai, papai. Abba é pai, por isso que se você trocar o Abba por pai, você lê então o versículo, pai, pai. Papai, é um relacionamento íntimo que agora você pode ter. Por quê? Por você mesmo? Não, porque o Espírito que foi gerado do Filho habita em você. Mas o que eu quero mostrar, diante da grandiosidade desse versículo, é que Paulo identifica 3 pessoas. O Pai enviou o Espírito do Filho. O Pai enviou o Espírito, vamos dizer que é a terceira pessoa, o Espírito do Filho. O Espírito procede tanto do Pai quanto do Filho. Porque alguns não creem na Trindade, mas creem que Deus Pai, ok, existe, que Deus Filho, ok, existe, mas que o Espírito não é pessoa, mas o Espírito procede do Pai e do Filho, que é uma força, é a ação de Deus Pai e do Deus Filho na vida das pessoas. Mas isso não é um entendimento correto sobre a Trindade. O Espírito não é uma força que provém de Deus e pela ação do Filho. Não, o Espírito também é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A última referência, então, João 15:26. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo é como um holofote que aponta para Cristo. O Espírito Santo não aponta para ele mesmo. O Espírito Santo mostra Cristo, mostra o Filho, aponta para o Filho. Mas o que Jesus está dizendo é interessante. Jesus identifica 3 pessoas. Quando vier o Consolador, e o Consolador aí com letra maiúscula é o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Então, Jesus mostra, quando vier o Consolador, ele identificou uma pessoa. Olha aí, que eu vos enviarei, ele que é uma outra pessoa, da parte do Pai, uma outra pessoa. Jesus faz menção a 3 pessoas. Ele identifica claramente 3 pessoas, 3 seres que são Deus, que é um Deus só, é um ser só, que é a divindade, Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Esses textos, então, mostram para nós a existência de fato de 3 pessoas que são Deus, Cada uma delas com suas funções, com sua personalidade, cada uma delas com o seu papel dentro do plano soberano e perfeito e redentivo de Deus para a igreja, cada uma delas com o seu papel específico para o plano de Deus, para a humanidade e para o mundo criado. Cada uma das pessoas da Trindade tem a sua função, a sua atividade, mas compõem um único Deus. Entenderam? A resposta de vocês é, não entendi. Eu vou ficar contente em saber que você vai responder para mim assim, eu não entendi, Rodrigo, porque eu também vou dizer para você, olha, eu também não consigo compreender completamente, mas eu creio na Trindade. Eu creio na Trindade. Creio mesmo. Muito bem. Eu trouxe só uma curiosidade para você. Existiu, nos primeiros séculos, uma heresia chamada modalismo. Confundiu um pouco a cabeça dos primeiros crentes, lá no segundo século, mais forte um pouquinho no 3º século. Essa heresia chamada modalismo entendia dessa forma. O modalismo é uma antiga heresia através da qual se entendia que as 3 pessoas da Trindade só são 3 modos ou uma máscara que Deus vai trocando.
Segundo esta heresia, às vezes Deus está no Pai, às vezes muda ao modo Filho, e outras vezes Deus está no modo Espírito Santo. E só pode estar em um modo por vez. Mas esse é um entendimento incompleto, e eu diria até mais, bem equivocado da Trindade ou da divindade que nós cremos. Deus é Deus, e o Pai é completamente Deus, o Filho é completamente Deus, e o Espírito é completamente Deus. Eles todos atuam independentemente com as suas próprias funções, mas não dividindo a deidade, a divindade, melhor dizendo, né? Não dividindo a divindade, como se fosse assim, enquanto o Filho estava atuando na cruz, o Pai estava ausente, o Espírito estava longe, não estava atuando. Não, todas as pessoas da Trindade estavam atuando ali, por exemplo, quando Cristo morreu na cruz, quando o Filho morreu na cruz. Quer falar, Marcão? Os três são um, os três são Deus. Isso, as três pessoas são Deus, exatamente. Então essa heresia foi refutada por teólogos lá no início da era da igreja, lá nos primeiros séculos, tá bom? Segundo a Bíblia, este entendimento está errado. Eu trouxe essa imagem do pastor Marcos Natti. Ele é um desenhista, ele desenha explicando, por exemplo, passagens bíblicas, e ele tem um blog, ele tem um canal, ele também tem um perfil no Instagram chamado Brother Bíblia, que é muito interessante. Ele desenha passagens, é muito interessante. E ele desenhou, ele apresentou para nós essa imagem aí sobre a Trindade. Vamos tentar entender essa imagem? Deus está no centro, Deus é Deus, certo? Vamos lá, vamos começar aqui pelo Pai, né? Lá. Deus, ou melhor, o Pai é Deus. O Pai é Deus. Vamos para o Filho agora. O Filho também é Deus. Vamos para o Espírito agora. O Espírito também é Deus. Agora vamos ver entre eles. O Pai não é o Filho. E o Pai não é o Espírito. O Filho não é o Pai e não é o Espírito. O Espírito muito menos, é o Pai e o Filho. Entenderam? É isso aí. A Trindade é mais ou menos isso. A Trindade é Deus, com as três pessoas identificadas, bem identificadas, distintas, mas não separadas, mas não divididas. Um só Deus, três pessoas. Uma não é a outra, mas as três são Deus. Né? Legal isso aí, achei muito didático. Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Que legal. NAA? Perfeito. Muito bom. Dá para a gente entender legal, né, a respeito da Trindade e a separação das pessoas. Pois não, Raquel? Uhum. Isso, muito bem. O batismo de Jesus identifica as três pessoas atuando ali naquele momento. O Filho presente, o Espírito confirmando a autoridade do Filho. Alguns falam, Jesus Cristo recebeu o Espírito Santo naquela hora. Não, Jesus não recebeu o Espírito. Ele é Deus e a figura da pomba pousando sobre Jesus é a confirmação do Pai. Inclusive, naquele momento, o Pai falou, este é o meu Filho amado, ouçam-no. Este é o meu Filho amado. Então, o Pai estava presente, o Espírito estava presente em forma de pomba e confirmando a autoridade do Filho de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, que estava ali se batizando, se submetendo ao batismo. Muito bom isso, né? Legal. Pois não. Isso. Isso mesmo. Uhum. Isso. Perfeito. Tanto que o batismo de Jesus é um batismo único. O batismo de Jesus não foi um batismo para arrependimento, como João Batista pregava. Nós, pecadores, somos batizados para arrependimento. De João Batista para cá, o batismo é de fato para arrependimento, ou seja, os batizados são aqueles que
se arrependeram dos seus pecados, receberam a confrontação do evangelho, da palavra pregada, entenderam a sua situação de pecador, a sua sujeira diante de Deus, se arrependeram dos seus pecados, da sua própria situação de pecador diante de Deus e falaram, eu preciso de Deus, eu quero o Salvador, eu creio em Jesus, no que Ele fez. E aí então se submete ao batismo, é o batismo para arrependimento. Muito bem, dos arrependidos, isso. Mas Jesus não se batizou porque Ele se arrependeu. Por quê? Porque Jesus nunca pecou. Ali o batismo de Jesus é único. O batismo de Jesus é de confirmação de autoridade. Ele estava, inclusive, submisso à ordem do Pai e à ordenança sobre o batismo. Ele estava submisso à ordenança do Pai. Tanto que ele passou para a igreja essa ordenança. Essa ordenança é um estatuto perpétuo para a igreja. O batismo é uma ordem de Jesus. Vão a todas as nações, batizando, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem de Jesus. O batismo é uma ordem. Tá bom? Vamos passar para o próximo slide, então? Nós identificamos essa imagem muito didática, mas alguns tentaram explicar a Trindade de N maneiras. Uma delas foi a Trindade como um ovo. A Trindade como um ovo. A Trindade dá para explicar como um ovo. A Trindade é como um ovo. É a casca, a gema e a clara. Mas, passado algum tempo, outros falaram assim, não tem como a Trindade ser identificada como um ovo. Porque um ovo, se você for separar as partes do ovo, você quebra o ovo e ele deixa de ser ovo. Né, Emiliano? Não tem como. Porque quando você separa as pessoas da Trindade, você quebra a divindade? Deus deixa de ser Deus? Não. Então não tem como identificar a Trindade como um ovo. Quando você pega um ovo e a casca, a gema e a clara estão ali todas juntinhas, ok, é um ovo. Mas quando você separa, o ovo deixa de ser ovo. A casca é uma coisa, a gema é uma coisa e a clara é outra coisa. Mas quando você separa as pessoas da divindade, você não divide Deus. Deus não deixa de existir, porque as três pessoas, elas subsistem independentes no sentido de ter as suas próprias funções, sua própria personalidade, mas únicas no ser de Deus, unidas, não divididas no ser único de Deus, da divindade. Agora olha só o que Thomas Watson escreveu sobre a Trindade. Isso aqui é muito bom nós descansarmos nesse entendimento do puritano Thomas Watson. A Trindade é simplesmente um objeto de razão? Não, é simplesmente um objeto de fé. É fé. E você que está aqui nessa manhã ouvindo sobre a Trindade, sua fé está sendo fortalecida. É pela fé que você crê na Trindade. E ninguém mais tira isso da sua cabeça. Ninguém mais tenta te convencer do contrário. Por quê? Porque pela fé você crê que a Trindade existe e é dessa forma, conforme a palavra de Deus nos mostra. A Trindade, portanto, é simplesmente um objeto de fé. A linha de prumo da razão é muito curta para penetrar esse mistério. A razão é muito curta para nós penetrarmos a fundo o mistério da Santíssima Trindade. Porém, onde a razão não pode atravessar a fé pode nadar. Onde a razão chega, e a razão chega até um limite, chega aqui você, entendi isso, entendi aquilo outro, mas faltam muitas outras coisas para eu buscar entender, mas eu não consigo compreender mais. Para onde que você vai? Ou como que você vai caminhar? Pela fé. Pela fé. Não é pela compreensão, mas é pela fé. Sim, existe razão. Nós temos entendimento até um certo ponto, porque a fé não é divorciada da razão, não é uma fé cega. Eu não entendi nada, mas o pastor falou. Não, de certa forma nós compreendemos, existe uma cognição, existe um conhecimento, existe uma razão, mas a razão tem um limite. E onde a razão chega, o que vai além é a fé. É a fé. Há algumas verdades na religião que podem ser demonstradas pela razão, como a verdade de que há um Deus,
Há um Deus. Isso pode ser mostrado pela razão, pelo raciocínio, por demonstrações de evidências. Isso sim é provável. Isso pela razão nós conseguimos demonstrar. Mas a trindade de pessoas, numa unidade de essência, é completamente sobrenatural e deve ser aceita pela fé. Pela fé. Concluindo então, nós vemos que, jogando fora a distinção das pessoas da Trindade, destrói-se a redenção do homem. Jogando fora a distinção das pessoas da Trindade, destrói-se a redenção do homem. Por quê? Porque, como Deus Pai, uma vez ofendido pelo pecado do homem, será apaziguado sem um mediador, como Deus Pai será apaziguado sem um mediador, sem alguém que seja aquele mediador, aquele entre os homens pecadores e Deus Pai? Ele providenciou um mediador. Esse mediador é Cristo, que faz nossa mediação com Deus Pai. Cristo, uma vez tendo morrido e derramado o seu sangue, como aplicaria esse sangue a não ser pelo Espírito Santo? Olha a atuação da terceira pessoa da Trindade. Veja então a função das três pessoas, as três pessoas em ação. O Deus Pai, que planejou, o Filho que executou o plano perfeitamente e o Espírito Santo que aplicou o plano redentivo de Deus perfeitamente aos seus eleitos. Portanto, se não houver três pessoas distintas na Trindade, a salvação do homem não pode ser completa e efetivada. Então, conforme a palavra de Deus, você identifica a ação das três pessoas da Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho executando e o Espírito Santo aplicando a redenção nos corações, regenerando. Quem é que dá vida a uma alma morta? O Espírito Santo de Deus que passa a habitar na pessoa. Quem é que faz a pessoa crer em Jesus? O Espírito que aponta para Jesus. Quem que pagou pelos seus pecados e fez com que Deus tivesse paz com você? O Filho. O Filho. Se não fosse o Filho pagar e ser aquele que completou toda a redenção em nosso favor, e Deus nos declarou justos, não fosse o Filho, Deus Pai nos manteria condenados ao inferno, não fosse a redenção através do Filho. Ok? Muito bem. Entenderam? Não, muito bem. Nosso Deus é maravilhoso, é grandioso, e Ele declara, eu sou o que sou, eu sou dessa forma. Portanto, continue estudando as Escrituras e identificando a ação do Deus triuno, porque o Deus triuno é real, o Deus triuno está presente, o Deus triuno existe, o Deus triuno é o nosso Deus. Nós cremos no Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Bondoso Deus, obrigado por tua misericórdia em se revelar a nós, Senhor. E nós queremos cada vez mais ter o cuidado, o zelo de conhecer o Senhor através da tua palavra, Senhor. A Bíblia revela o Senhor para nós. Continue também pelo agir do teu Espírito Santo nos convencendo, Senhor, do nosso pecado, da nossa situação, de limitação diante do Senhor. E pelo poder do teu Espírito Santo também, Senhor, continue revelando as sagradas letras das Escrituras. Se não for pelo teu Espírito Santo nos mostrando a tua verdade, nós não conseguiremos, Senhor. Portanto, continue, por misericórdia, agindo no nosso meio pelo teu Espírito Santo. Agradecemos e oramos no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Deus Espírito Santo. Amém. Amém.